tua Bíblia, irmão, no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 33. Glória a Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 33. A partir do verso 12, irmão, mas segura a tua Bíblia aí mais um instante. Eu vou estar fazendo só mais uma oração, agradecer ao Senhor mais uma vez por essa oportunidade a qual Ele nos concede estarmos aqui reunidos esta noite. Aleluia. Feche teus olhos por mais um instante, irmãos. Aleluia. Leve o seu pensamento no Senhor. Se desliga de tudo lá fora, irmãos. Tudo quanto é problema, preocupação. Foca somente no Senhor nesse instante. Jesus Cristo é a nossa morada, é o nosso foco, irmãos. Aleluia, Pai. Mais uma vez, Senhor, nós te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade a qual o Senhor nos concede, Senhor, de estarmos aqui reunidos, Senhor, no Teu nome, Senhor. Reunidos, Senhor, através da Tua graça, Senhor, e do Teu amor, Senhor. Nesse momento, Pai, eu quero agradecer o Senhor por cada irmão, Senhor, que se encontra aqui presente, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, e por aquele, Senhor, que ainda está no caminho, Senhor, ou aquele que vai ouvir, Senhor, essa mensagem, Senhor, pelas redes sociais, Senhor. Quero agradecer o Senhor por cada um deles, Pai, pelo nome do Senhor Jesus. E nós nesse momento, Senhor, nós como igreja, Senhor, intercessora sobre essa terra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor por todos aqueles, Senhor, que se encontram enfermos, Senhor, seja enfermidade física, Senhor, seja espiritual, Senhor. Pelo nome do Senhor Jesus, Pai, peça ao Espírito Santo de Deus, Senhor, que alcance, Senhor, a cada um deles, Senhor. Que eles sejam tocados, Senhor, através da Tua graça, Senhor, e do Teu amor, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, aquele que se encontra hospitalizado, Senhor, que seja em casa, ou seja num leito de enfermaria, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, numa UTI, Senhor. Pelo santo nome do Senhor Jesus, Pai, que eles sejam tocados nesse momento. Nós profetizamos cura, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E eu creio, Senhor, que o Senhor está no controle, Senhor, de todas as coisas, Pai. Por isso, Senhor, nós clamamos, Senhor, oramos e pedimos paz, Senhor, em Jerusalém, Senhor. Que a Tua paz, Senhor, se estenda, Senhor, por toda essa nação, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E peço a Ti também, Senhor, para aquele, Senhor, que por algum motivo se frustrou, Senhor, na caminhada, Senhor, deixou, Senhor, o Teu caminho, Senhor, a Tua presença, Pai, que através do Espírito Santo de Deus, Senhor, que ele seja tocado novamente, Senhor, que ele volte, Senhor, para o Teu caminho, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Espírito Santo de Deus, Senhor, tenha liberdade entre nós, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, nos fazer mergulhar na Tua palavra e entender a necessidade, Senhor, de Te conhecer, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Quero pedir ao Senhor que os nossos sonhos, Senhor, os nossos projetos, Senhor, tudo aquilo que nós almejamos, Senhor, não venha ocupar o Teu lugar em nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Peço ao Senhor, Pai, revela a nós a Tua graça, Senhor. Derrama sobre nós o Teu poder, Senhor. Renova, Senhor, dons de línguas daqui esta noite, Senhor. Renova, Pai, pelo santo nome do Senhor Jesus. Tenha liberdade, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Livro de Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 12. Eu quero só ressaltar aqui, irmãos, uma pergunta que isso tem que ecoar dentro do nosso interior. É o que eu quero conhecer? Deus, tipo assim, será que eu tenho desejo mesmo de conhecer a Deus? Eu quero conhecer a Deus ou apenas receber aquilo que Ele pode me conceder? Aleluias. O livro de Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 12, diz assim: Então Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes, faça subir este povo, mas não me revelaste a quem enviarás comigo.
Contudo disseste, conheço-te pelo nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se realmente encontrei graça diante de ti, eu te rogo que me ensines o teu caminho, para que eu te conheça e continue a achar graça aos teus olhos. Considero que esta nação é o teu povo. Disse: a minha presença irá contigo, e eu darei descanso. Então ele lhe disse: se tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como saberemos que encontrei graça aos teus olhos, e eu e o teu povo? Não é porventura pelo fato de andares conosco, que eu e o teu povo seremos distintos de todos os povos da terra? Então o Senhor disse a Moisés: farei também isso que você pediu, pois você achou graça diante de mim, e eu conheço pelo nome. Então ele disse: rogo-te que mostre a tua glória. Amém, irmãos? Pode se sentar, irmãos. Aleluias. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Para a gente entrar nesse contexto de Êxodo capítulo 33, irmãos, nós vimos aqui algumas petições, né, através de Moisés. Mas Êxodo 33 vem após, podemos dizer, aquele pecado de idolatria que o povo era acostumado a cometer, e vem sucedendo o pecado do bezerro, aonde o povo deixaram praticamente a presença de Deus, buscaram através de Arão um novo ídolo e começaram a adorar um bezerro de ouro. E a gente sabe que foi no capítulo 30 diante, a gente sabe que ali teve muitas mortes, muitas pessoas morreram ali. E a parte mais significativa dessa narrativa, irmão, é o povo abandonando a relação, tanto entre Moisés e Deus. E a gente vê uma relação, podemos dizer, meio que abalada. Mas para nós entendermos melhor, aqui no livro de Êxodo, do versículo 1 ao versículo 6, né? Eu não vou ler não por causa do tempo, mas aqui a gente vê, podemos dizer, um Deus raivoso, posso usar essa palavra? Um Deus estressado não, mas é um Deus, vou usar esse termo mesmo, um Deus raivoso. Mas por que motivo? Por esse que eu acabei de dizer para os irmãos, por causa da idolatria, aonde a gente conhece a passagem, onde Deus chama Moisés para entregar a ele os mandamentos, e vê que o povo se corrompe e começa a adorar outros deuses. Ainda no capítulo 33, do versículo 7 ao versículo 11, aqui é um parêntese, para a gente entender mais o contexto da palavra. Aqui do 7 ao 11 nós vamos entender, irmãos, que praticamente houve uma separação entre Deus e o povo. Por que eu falo essa separação? Porque a palavra aqui vai nos mostrar que Moisés, ele sai do meio do acampamento e arma uma tenda fora do acampamento, uma tenda que qual ele pôs o nome de tenda da congregação, uma tenda a qual ele iria para falar com Deus. Então nós podemos claramente entender que nesse momento Deus se separa do povo. E por que a gente tem essa certeza? Porque do versículo 1 ao 7, nós vemos Deus falar a Moisés que ele ia enviar um anjo à frente do povo, né, que ia destruir os cananeus, os amalequitas e tudo mais, mas que o próprio Deus não iria no meio do povo, porque senão ele iria o quê? Consumir aquele povo. E por qual motivo desse estresse, vamos dizer, dessa ira de Deus? Justamente por causa da idolatria. E aqui do versículo 7 ao 11, nós vemos Moisés fazer o quê? Ele arma uma tenda fora do acampamento. Para o quê? Para que ele tenha face a face com Deus, para que ele tenha, podemos dizer, um momento de intimidade com Deus. E nesse instante, irmãos, eu quero destacar aqui uma pessoa, podemos dizer assim, Josué, a qual a palavra do Senhor nos fala que a todo instante Josué não se apartava da tenda. Moisés saía, mas ele não se apartava da tenda. Aqui já é um princípio para a gente poder entender esse contexto da palavra a qual o Senhor vai nos levar essa noite. A palavra é clara, quando Moisés saía do acampamento, entrava na tenda para falar com Deus, a palavra do Senhor fala que uma nuvem vinha sobre a tenda,
a cada um ficava ali nas suas, podemos dizer, nas suas tendas, olhando, né, para ver o que sucederia. Alguns, podemos dizer, se prostravam diante daquilo, mas Josué, em hipótese alguma, apartava da tenda, em momento nenhum. Agora, uma coisa que nós temos que pensar para nós hoje, irmãos: os sonhos a quais nós sonhamos, os projetos a qual nós sonhamos, nós projetamos, aquilo a qual nós pensamos e buscamos em alcançar, será que Deus verdadeiramente está dentro desse projeto conosco, irmãos? Eu não falo na questão se isso é do agrado de Deus, não. Eu estou falando da nossa parte, do nosso indivíduo. Será que o sonho que eu tenho, o desejo que eu tenho, aquilo que eu almejo, Deus também faz parte disso? Ou será que eu estou usando a força de Deus para que eu possa alcançar os meus prazeres, para que eu possa alcançar aquilo que eu estou almejando? Ou será que Deus, Ele faz parte disso mesmo? Será que tudo aquilo que eu sonho, tudo aquilo que eu almejo, tudo aquilo que eu busco, tudo aquilo que eu desejo, Deus está comigo? Será que em todas as circunstâncias, em todos os locais, aquilo tudo que eu almejo, é como a própria palavra do Senhor fala, que o nosso Senhor Jesus Cristo está à destra do Pai? Será que em tudo que eu busco, em tudo que eu quero fazer, que eu almejo conquistar, Deus também está ao meu lado? Será que eu tenho um local ali para Ele, irmãos? A palavra fala que Josué não se apartava da tenda. E aqui do versículo 12, onde nós lemos, nós vemos Moisés indagando a Deus, fazendo alguns questionamentos a Deus. E praticamente ele fala: Senhor, se o Senhor não for conosco, para mim não tem importância, não tem interesse nenhum eu continuar sobre essa promessa. Não tem um porquê eu continuar nessa caminhada. Não tem um porquê eu continuar liderando esse povo, se a sua presença não vai estar conosco também. Será que esse desejo, irmãos, é o que eu anseio hoje? Será que a minha busca hoje de realização de sonhos e projetos tem a ver com Deus? Aleluia. Será que a vontade, o desejo, né? Agora a própria palavra fala, eu não quero seguir sem a tua presença. Um resumo claro: Moisés tinha expectativa, tinha a perseverança e almejava o que? Adentrar na terra prometida. Mas um fato que diferencia ele de todos, que Moisés ele queria entrar, mas queria entrar com a presença de Deus. Quer dizer o que? Ele queria viver a promessa, mas queria viver essa promessa com aquele a qual fez essa promessa para ele. Será que o nosso coração hoje está ligado somente na promessa ou naquele que prometeu? É pergunta que nós temos que fazer para nós nos dias de hoje, irmãos. Moisés ele foi bem categórico aqui. Ele disse praticamente claramente, não. Se a gente pegar do capítulo 30, nós vamos ver Moisés intercedendo pelo povo. Por mais que houve muita morte por causa da idolatria, mas um povo foi separado. E nós vimos Moisés a todo instante intercede por aquele povo. Mas quando Deus vem com a mão dele, com a ira dele, com a fúria dele, Moisés se coloca como um legislador, como um libertador, ora intercede em prol do povo, mas também ele indaga a Deus: não, se o Senhor não for, eu também não vou. Se o Senhor não for conosco, eu não darei um passo que era à frente. O propósito de Deus continuava o quê? O mesmo: levar o povo até Canaã, até a terra prometida. Mas em momento nenhum Deus diz: não, eu vou sempre estar no meio de vocês. Não, a soberania de Deus, irmãos, ela supera tudo. Em dado momento ele entende que o quê? Não, se eu continuar no meio desse povo, eu vou acabar com eles, não vai ter como. Deus é santo. Quando ele fala para que o povo se prepare e venha ao cume do monte, ele dá algumas ordens para Moisés no capítulo 30. Não permita, marca lá, põe umas fitas lá, e não deixe que o povo, ou sequer um animal, ou qualquer coisa, toque no monte para que eles não sejam fulminados. Isso fala o que? De santidade. Por mais que Deus mandou que eles se santificassem, que eles se purificassem, mas Deus pôs um limite para que aquele povo não chegasse. E aqui nós vemos Moisés fazendo essa indagação, e se nós formos até o final do capítulo, nós vamos ver Moisés buscando incessantemente conhecer a Deus. Moisés queria ver a face de Deus, até o ponto de Deus falar: não, peraí, não tem como, eu posso fazer algo com você, eu posso te colocar numa fenda,
A minha glória vai passar e você verá as minhas costas. Irmãos, isso é muito forte, irmãos. Porque isso faz uma reflexão para nós, que muitas das vezes nós buscamos algo da parte de Deus, ou buscamos viver uma promessa a qual nos foi prometida através de Deus, mas muitas das vezes nós colocamos essa promessa de um tamanho tão grande que falta espaço para Deus. Nós passamos a focar tanto na promessa ou na resposta, que nós esquecemos quem fez a promessa, ou nós esquecemos a quem vai nos dar essa resposta, e passa a ocupar um lugar na nossa vida, onde nós não mais vemos Deus como Ele é, simplesmente nós vemos Ele como algo que vai me dar algo, ou que vai realizar um sonho, ou eu vou utilizar da força dEle, para que algo que eu tanto almejo, seja conquistado. E por isso, irmãos, que muitas das vezes, nós como cristãos, não alcançamos a promessa de Deus. Não é porque a palavra do Senhor falou através de um falso profeta, né, pastor? De Balaão, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A promessa dele está aqui, está clara, irmãos. Mas muitas das vezes nós vamos até falar, mas Deus deve ter esquecido de mim. Não, é porque o nosso coração, o que a nossa boca fala, não é a mesma coisa que o nosso coração está falando. E quando eu coloco a promessa ou a resposta num local onde que é Deus que era para estar, irmão, é impossível aquilo se cumprir. Se a palavra fala que Ele sonda a nossa mente e esquadrinha o nosso coração, então tudo que eu falar para vocês aqui, se não estiver ligado no meu coração, eu também vou estar sendo como um mentiroso diante dEle. Então eu preciso o quê? Eu preciso ter o entendimento que o quê? Que Ele é maior do que a promessa. Ele é maior do que a resposta que eu tanto almejo. Moisés ele percebe, né, e busca algo essencial, né, que era o quê? A promessa da presença não era suficiente para ele. A promessa, entenda, a promessa sem presença era insuficiente para ele. O problema é que hoje, irmãos, eu vou lá naquela passagem onde fala que aquela mulher fala, cananeia, mas os cãozinhos também vivem das migalhas. Irmãos, não estou tirando a palavra de contexto, mas se a gente parar para entender, irmãos, nós estamos daquela mesma forma daquele cãozinho. Naquele momento, a palavra que Jesus Cristo fala, traz uma motivação e mostra uma fé daquela mulher. Mas isso não quer dizer que ela viveria daquela forma, ou que aquilo era um estilo de vida para ela. Só que se nós hoje como cristãos, irmãos, nós estamos vivendo dessa forma. Nós estamos vivendo das migalhinhas que caem. E esse não é o propósito de Deus para a nossa vida. Não é esse o propósito dele para a nossa vida. O propósito dele para a nossa vida é o quê? É entrar na terra prometida. É alcançar a presença dele. É por isso que ele fala, buscai o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos fazendo ao contrário. Nós estamos colocando aquelas demais coisas maior do que o reino e a justiça dele. E Moisés, ele deixa uma mensagem bem clara. Porque a promessa sem a presença não seria suficiente. Agora o cristão hoje, ele está vivendo dessa forma, irmão. Eu vou falar dessa migalhinha. A migalhinha que cai para ele já está sendo suficiente. Vocês conseguem entender isso? E quando eu falo dessa migalhinha, eu não estou falando de algo material. Eu estou falando de algo espiritual. Aonde nós podíamos buscar muito mais, ter muito mais da parte dele, irmão. Nós estamos contentando com migalhinhas. Migalhinhas do quê? Eu vou citar, não estou falando daquela questão pejorativa, não. Mas uma revelação que, tipo assim, para ficar mais entendida, uma revelação que vai fazer eu caminhar 2 passos. Nossa, isso já é algo extraordinário para mim e tal. Não, irmãos. Ele não quer que só que nós caminhamos 2 passos em cima da promessa dele, não. Ele quer que nós continuamos e prosseguimos e caminhando e conhecendo a Ele. Moisés, quando teve esse entendimento, irmãos, e teve essa afirmação, ele torna a dizer, ele não queria só simplesmente chegar na terra prometida. Se nós formos analisar hoje, nós como cristãos, nós estamos só preocupados em chegar na eternidade. Vocês entendem isso? Nós só estamos preocupados em chegar na eternidade. Mas nós estamos esquecendo que nesse passo, nesse período, nesse caminho, é um caminho extenso. E nós só queremos chegar lá. Não, Moisés mostrou claramente, não, eu não quero só entrar na terra prometida. Eu não quero só herdar a promessa. Eu quero andar com aquele que me prometeu, com aquele que fez a promessa. E quando ele entende isso, irmãos, ele fala claramente, Senhor, se o Senhor não for, eu vou falar nas minhas palavras, se o Senhor não for, eu não vou. Eu não vou.
E Ele compreende, muitas das vezes, irmãos, eu até anotei aqui algo interessante. Muitas das vezes, a nossa oração, ela é diferente. Tipo, ó, veja bem, costuma ser as nossas orações. Dizemos: Senhor, abre a porta. Senhor, dá-me uma oportunidade. Senhor, realiza esse sonho. Senhor, permita que eu alcance esse desejo. Mas raramente nós perguntamos para Deus: essa conquista me aproxima de Ti, Senhor? Conseguirei honrar Tua presença neste lugar, esse lugar que eu tanto almejo? Estou buscando a Tua vontade ou apenas tentando usar a Tua força para realizar a minha vontade? Vocês entendem isso, irmãos? Todas as vezes que eu vejo essa passagem, e eu pude ter acesso a ela novamente na segunda-feira, isso me arremete muita coisa e faz eu lembrar de muitas coisas, irmãos. E traz uma revelação através do Espírito Santo de Deus. A gente vê o tanto que a gente erra na questão de desejos, as coisas, principalmente quando Deus, na nossa visão, não responde. Nós entendemos que o quê? Não, se Deus não respondeu é porque Ele está com raiva de mim. Ele não respondeu porque Ele afastou de mim, Ele esqueceu de mim. Mas nós nunca olhamos para o outro lado, que o silêncio de Deus também é uma resposta àquilo que nós perguntamos a Ele. Nós podemos desejar tanto uma promessa, irmãos, e deixamos de perceber o quê? Que quando, como é que eu posso dizer? Nós desejamos, buscamos tanto algo, que essa promessa, isso aquilo, a questão no contexto que nós buscamos tanto, de tanto nós buscar, de tanto nós querer, nós esquecemos que isso ocupa o lugar que era para ser de Deus. Nós esquecemos que isso ocupa o lugar que era para ser de Deus. Nós queremos o quê? Muitas das vezes, um emprego, uma cura, um relacionamento, uma resposta de Deus. E pouco a pouco, isso passa a ser o quê? Isso passa a ter um espaço tão grande dentro de nós, que nós esquecemos daquele que pode nos dar todas essas coisas. Nós fica naquela assim, ó, se a porta abre, entendemos que o quê? Que fomos abençoados, ou que fomos amados por Ele. Se algo realiza, eu entendo que o quê? Não, eu estou na presença, estou fazendo aquilo que agrada a Ele, e por aí vai. Aí se a porta permanece fechada, o quê? Sentimos que fomos esquecidos, fomos abandonados, Deus não fala mais comigo, Deus não está nem aí para mim, eu faço isso e faço aquilo e Deus não se preocupa. Mas Moisés compreendeu que o quê? Que nada disso importaria se ele não tivesse o quê? Um destino através de Deus. Resumindo o quê? A promessa não seria suficiente para ele se ele não entrasse na terra de Canaã com a presença de Deus. Ele entendeu isso claramente. Nós precisamos, irmãos, aprender o mesmo, né? Como a própria palavra fala: Senhor, não quero uma conquista que me torne distante de Ti. Às vezes nós buscamos tanta coisa, né, irmãos? Que na nossa visão, nossa, isso aqui para mim vai ser show de bola. Com isso aqui eu vou poder, um exemplo, me dedicar mais na obra, vou ter condição de fazer isso, fazer aquilo. Mas nós sequer perguntamos para Deus se isso não vai me afastar dele, ou se isso é a vontade dele, né? Umas perguntas que eu acho que nós deveríamos fazer. Não quero, tipo, para Deus, né? Não quero uma oportunidade que me enfraqueça a minha obediência. Quantos de nós, irmãos, nós estamos buscando que seja uma porta de emprego, que seja algo assim que nós almejamos tanto, nós dedicamos tanto, e sequer temos a percepção ou perguntamos para Deus se aquilo concretizando eu vou continuar sendo obediente a Ele, ou sequer meio que assim: Senhor, eu quero isso, mas que isso não me tire da sua obediência. Eu quero, Senhor, conquistar isso, mas quero continuar sendo obediente. E muitas das vezes vai ser uma ou outra. Nós vamos ter que escolher ou aquilo que eu tanto desejo, ou eu ser obediente à palavra do Senhor. A questão do relacionamento, né? Muitas das vezes nós buscamos tanto: Senhor, eu preciso de um relacionamento, eu preciso daquilo, eu preciso casar, eu preciso... Mas nós sequer colocamos do outro lado ou perguntamos para Ele: Senhor, mas será que esse relacionamento não vai me apartar de Ti? Não vai me tirar de Ti, Senhor? Aleluia.
ou dizendo para Ele: Senhor, eu não quero alcançar o sonho e perder a sensibilidade de ouvir a Tua voz. A dificuldade maior é essa, irmãos, de nós entender que a promessa sem Deus, irmãos, é meramente uma promessa. A palavra do Senhor, ela vai se cumprir, porque Ele diz que a minha palavra, ela não volta para mim antes que ela cumpra aquilo a qual ela foi designada. Então as promessas dele vai se cumprir, mas de que forma que eu anseio que essas promessas se cumpram? Moisés já deu um caminho para nós. Eu não quero entrar, eu não quero caminhar, eu não quero dar mais nenhum passo sem a tua presença. Se não for para que o Senhor esteja em nosso meio, também eu não vou. Será que hoje, irmãos, essa é a minha e a sua vontade? Se nós formos analisar, irmãos, de uns tempos para cá, a maior dificuldade, que não poderia ser, isso poderia ser uma coisa tão simples, mas a maior dificuldade hoje, pastor, é em manter aquele que um dia levantou a mão e entregou a vida dele para Cristo, irmãos. A maior dificuldade hoje da igreja física hoje sobre a terra é manter aqueles que um dia desceram as águas e entregaram a vida dele nas mãos do Senhor. Hoje está mais fácil hoje você evangelizar uma pessoa que não conhecia a Deus, só conhecia de ouvir falar, do que hoje você manter as pessoas dentro da casa do Senhor. O desinteresse hoje é tão grande, mas tão grande em relação à casa do Senhor, que é de assustar. Aí alguns ainda usam o argumento de que, mas e tal, porque vê um salteando, roubando, fazendo isso, fazendo aquilo, mas coloca tudo no mesmo balaio, como se todo mundo fosse igual. E hoje o que nós mais ouvimos é o que? Não, Deus ele está em todo lugar, sim, mas ele deixou algo na palavra, principalmente no livro de Hebreus, aonde fala: não deixemos de congregar, e ele ainda fala, como já é de costume de alguns. Então ele já está avisando que isso que nós enfrentamos hoje iria já acontecer, mas já foi anunciado. Vocês querem ver, irmão? Vocês vão entender mais o que eu estou querendo dizer. Salmos 27, aleluia, Salmos 27, o versículo 4, ou verso 4. E só falando aqui de Moisés, para a gente passar para Salmos. Veja bem, irmãos, lá no finalzinho do capítulo, Deus fala para ele, né? O desejo de Moisés era ver Deus face a face, era poder olhar para a face de Deus. Mas a palavra do Senhor é clara que aquele que conseguisse se feito seria morto, seria fulminado. Mas mesmo mediante essa palavra, Deus ainda fala para ele: mas vem cá, eu vou te colocar numa fenda. Imagina você, irmãos, numa fenda, você sabendo que se você por acaso olhar na face de Deus, você é fulminado. Moisés sequer questionou a Deus: não, mas e se eu estiver lá e por acaso eu ver sua face, eu vou morrer? Não. Moisés a todo instante ele se procurou em ter o quê? A glória presente nele. Ele poderia temer, mesmo ele estando naquela fenda, e compartilhar das costas de Deus, ver a glória dele passando, mas ele correu um sério risco, pastor, de morrer ali também. Mas a preocupação dele era o que era pouco importa, é com ele que eu vou morrer, tá tudo certo. Eu não quero é o quê? Perder essa presença. E muitas das vezes, irmãos, nós focamos mais na eternidade do que nessa caminhada com ele. Às vezes pode soar estranho, mas não, irmãos. O problema é que nós colocamos a salvação num patamar tão grande, aonde sem entender que ela é meramente uma porta de entrada para que nós possamos desfrutar das benevolências do nosso Senhor Jesus. Só que nós vimos na igreja de culto a culto querendo ser salvo, de culto a culto querendo ser salvo, da mesma forma que o povo que saiu do Egito, daquele mesmo tipinho, irmãos. E aqui, no livro de Salmos 27, no versículo 4, no verso 4, a palavra diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha aqui, irmãos, uma coisa acima de todas que nós temos que ter:
Davi, nesse período, ele poderia ter chegado diante de Deus e fazer todo quanto é tipo de petições. Davi era um homem que era perseguido, era um homem que o exército de Saul queria destruir ele de tudo quanto é forma, era um homem que aonde ele passava tinha guerra sobre ele, e interessante, ele ainda não tinha sido colocado como rei, ele já tinha sido ungido como rei, mas ainda não tinha tomado posse do reinado de Israel. E aquele homem, ele poderia chegar diante de Deus, já sabendo tudo aquilo que Deus derramou sobre ele, e pedir: Senhor, destrua aquele povo, porque eles querem me matar. Senhor, me guarda disso e disso e daquilo. Senhor, eu estou correndo isso e aquilo. Não, ele só disse simplesmente, ele só disse assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, em habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi conhecia a pressão, irmãos, conhecia o medo, ele conhecia a ameaça, conhecia tudo. E em versículo nenhum, em passagem nenhuma, nós vemos ele colocando algo na frente, a não ser a presença de Deus, em querer habitar pela vida toda dele na presença do Senhor. Como eu falei, ele poderia pedir proteção, ele poderia pedir justiça, ele poderia pedir estabilidade, ele poderia questionar, né, que os inimigos dele fossem derrotados, mas não. Ele pediu que o quê? Ele expressa um desejo que vai além da solução, irmãos. Vocês entendem isso? Um desejo que vai além da solução, vai além da solução dos nossos problemas. Davi, ele focou em algo que é muito superior àquilo tudo que ele passava naquele momento. O desejo dele era o quê? Uma coisa peço ao Senhor. O maior pedido dele era a permanência o quê? Na presença de Deus. O maior desejo daquele homem era o que? Estar todos os dias na presença do Senhor. Isso, irmãos, é o que confronta muitas das vezes, né? Como é que eu posso dizer? Muitas das vezes, irmão, nós buscamos tantas coisas no Senhor, e como eu volto a dizer o que eu disse no início, que nós esquecemos do essencial, que é viver aqui. Na eternidade nós já temos essa garantia, já temos essa certeza, através da salvação. Mas a nossa preocupação é aqui, em viver todos os dias na casa do Senhor. Isso é um resumo de tanta coisa, viver todos os dias na casa do Senhor, irmãos. É algo assim, que vai além de tudo aquilo que nós vivemos, vai além de tudo aquilo que nós passamos, vai além de tudo aquilo que nós buscamos. Olha, Davi, irmãos, a palavra fala que era um homem segundo o coração de Deus. Poderia chegar diante do Senhor e pedir tantas coisas, mas o que ele mais almejava era o quê? Estar todos os dias na presença do Senhor, estar todos os dias na casa do Senhor. E Deus, irmão, Ele nos convida a nós apresentar as nossas necessidades a Ele. Quando eu falo isso, irmãos, eu não estou dizendo que é errado nós colocarmos as nossas petições diante do Senhor. Não é errado nós chegarmos diante dele e apresentar as nossas dificuldades, apresentar os nossos problemas, clamar a ele por cura, libertação, pelo que for. Não é errado. O problema é quando nós começamos a desejar mais a resposta do que aquele que pode nos dar a resposta. Vocês entendem isso? Quando eu começo a buscar mais a cura do que a presença do Deus vivo, quando eu começo a buscar mais o meu sonho do que aquele que pode realizar esse sonho por mim. Vocês entendem isso? Quando eu desejo isso mais do que Deus, irmãos, eu estou colocando Deus num espaço menor e colocando os meus sonhos, meus desejos num local maior. Praticamente eu estou deixando a Ele, eu estou vivendo daquela mesma forma que nós vimos aqui no Êxodo, no capítulo 33. E se nós pegarmos do capítulo 30, nós vamos ver isso. Por que eu falo isso? Que a partir do momento que aquele que me lidera, que aquele que está à frente para me conduzir, se por algum motivo ele se aparta por alguns minutos ou horas, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar outro Deus. E isso é bíblico, irmãos. Quando Moisés se aparta, vai para ter um particular com Deus, e o povo vê que ele demora a voltar, qual que é a primeira coisa que eles falam? Não, Moisés, nós não sabemos o que aconteceu com ele, o que sucedeu com ele. Arão, nos faz outro Deus, porque eu preciso ter a importância para mim é ter alguém que me lidera. Vocês conseguem entender isso? E quando eu não tenho
quando eu não tenho essa pessoa, quando eu não tenho esse foco, a tendência é o quê? É eu buscar o quê? Outro caminho, ou outros caminhos. E foi o que aquele povo fez naquele momento. Aonde ele pede a Arão, e Arão faz o quê? Um bezerro de ouro, um bezerro que levou muitos à perdição. E aqui nós vemos tanto Moisés e como Davi falando a mesma coisa, buscando a mesma coisa, ter o quê? Não só simplesmente viver a promessa, mas viver com aquele que prometeu e que fez a promessa. Aleluia. O problema nós não podemos jamais, irmãos, desejarmos mais, eu vou resumir, na resposta do que em Deus, naquele que pode responder. Nós focamos mais na resposta e deixamos o Deus de lado. Aleluia. No livro de Filipenses capítulo 3. Aleluias. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7. Glória a Jesus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: mas o que para mim era lucro, considerei perda por amor a Cristo. Sim, em relação a tudo isso, considero como perda todas as coisas, em razão da sublimidade e do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor dele, pedi todas essas coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e seja encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que provém da lei, mas aquele que, mediante a fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, baseada na fé. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aqui nós temos um outro exemplo, irmãos. Nós temos um outro exemplo aqui de Paulo, aonde ele fala claramente que tudo aquilo que ele conquista, no versículo 10, ainda continua no 10, ainda fala, para conhecê-lo e o poder de sua ressurreição, e a comunhão dos teus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Cristo é maior do que aquilo que conquiste, irmãos. Cristo tem que ser maior do que aquilo que nós conquistamos. Aquilo que nós conquistamos, irmãos, não é nada perto dele. Se nós formos fazer um exemplo aqui, Paulo tinha tudo, irmãos. Paulo tinha formação, ele tinha disciplina, ele tinha experiência religiosa, era um homem reconhecido, ele tinha uma história naquele meio, mas ele almejava o quê? Ser conhecido nos olhos de Deus. Ele almejava o quê? Ter Cristo na vida dele. Paulo hoje, trazendo para os nossos dias de hoje, é a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui, na questão espiritual, ou na questão, podemos dizer, teórica, seminarista e tudo, que todos os diplomas que nós conquistamos através de cursos, faculdade de teologia, o que for, todos esses conhecimentos que nós buscamos, não é nada perante ao Senhor. Isso que ele está dizendo. Tudo aquilo que ele almejou, tudo aquilo que ele conquistou, o status que o nome dele chegou, não era nada. O que importava para ele era o quê? Ele conhecer a Deus e continuar conhecendo a Deus. Se nós formos pegar esse livro de Filipenses, irmãos, quando Paulo escreve ele manda essa carta, Paulo já tinha vivido tantas coisas, Paulo já estava numa idade já avançada, e se nós formos pegar algumas cartas dele, ele vai continuar ainda falando que o propósito dele era continuar a conhecer a Deus, a conhecer a Jesus Cristo e ter a certeza, podemos dizer, da ressurreição. Paulo tem uma história, Paulo era conhecido, mas o que ele mais almejava era o quê? Conhecer a Jesus Cristo. Hoje, irmãos, se nós formos fazer uma reflexão, de que forma que está a nossa, podemos dizer, a nossa intimidade para com Cristo? De que forma que está a nossa caminhada? Em que patamar que ele
podemos dizer, em que prateleira podemos dizer que Cristo está em nossa vida? Diante de tudo aquilo que nós conquistamos, diante de tudo aquilo que nós corremos atrás, que nós conquistamos, aonde está Deus nisso tudo, irmãos? Aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aqui, quando eu falo de Paulo, eu até fiz algumas anotações aqui interessantes para mim não esquecer, que fala, ele tinha uma história que aos olhos de muitas pessoas poderiam ser admirado. Paulo era um cara que ele era admirado. Podemos dizer que aonde Paulo chegava e ele era reconhecido, se ele não repreendesse, as pessoas se dobravam diante dele, porque já lembrava e sabia quem era Paulo, e para Paulo isso não era nada. Contudo, depois dele ter um encontro com Jesus Cristo, a sua maneira de avaliar a vida mudou. E agora a pergunta que fica para nós é essa: a partir do princípio que nós tivemos um encontro com Cristo, de que forma que nós começamos a avaliar a nossa vida e a nossa conduta? A nossa caminhada passou a ser de que forma? O nosso olhar para com o próximo, o nosso coração para com o próximo, passou a ser de qual forma? Porque se nós pegarmos Paulo, quando ele está indo para Damasco, era uma pessoa, tinha um entendimento, um conhecimento, onde era respeitado e temido. A partir daquele momento, que ele tem um encontro com Deus, ele começa a avaliar e ver a vida de outra forma. E hoje, eu e você, irmãos, de que forma que nós estamos vendo a vida hoje? De que forma que nós estamos vendo a vida hoje? Quando Paulo fala, Paulo não estava dizendo que, quando ele fala do conhecimento, trabalho, conquista, não possui um valor. Não, tem valor, irmãos. Tem valor, o nosso papel, nós temos que trabalhar, nós temos que conquistar, nós temos que buscar conhecimento. Mas a pergunta que fica, aonde nós estamos colocando isso? E que prateleira nós estamos colocando isso? Se isso tudo estiver acima de Jesus, irmãos, aí está o problema. Aí está o problema, porque a palavra dele é clara, ela não vai voltar vazia, antes que ela se cumpra aquilo que ele disse. E as promessas de Deus, elas estão aí para serem cumpridas. Mas fica aquele negócio, a partir do momento que eu tive um encontro com Deus, de que forma que é a minha avaliação em relação à vida, isso quando eu falo num contexto geral. Qual é a minha avaliação disso tudo? Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Nesses versículos que ele fala, ele não estava dizendo que não pode, ele está claramente falando, isso não pode ser comparado a Cristo. Só que se nós formos analisar, irmãos, é sério. Eu falo por experiência própria, eu já ouvi de pessoas que já tem uma caminhada. O brilho na face da pessoa quando ela conquista algo que ela tanto almejava. E depois você vê o que, onde Paulo fala, avaliação após o encontro. Você vê pessoas totalmente diferentes, distintas uma da outra. Você consegue ver, irmãos, pessoas distintas uma da outra quando conquista algo. E você não vê mais aquela luz. Você não vê mais aquela luz do Espírito Santo. Você não vê mais aquela vontade, podemos se dizer, de estar na casa do Senhor, aquela vontade de buscar a Deus, aquela vontade de levar pessoas a conhecer a Deus. Aleluias. A gente não vê mais dessa forma, irmãos. Aleluias. No livro de João, irmãos, no livro de João, no capítulo 6, aleluias, louvado, exaltado é o nome do Senhor. João capítulo 6. João capítulo 6, a partir do versículo 26. Aleluia, sim. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. João 6. Glória a Jesus. João 6, a partir do versículo 26. A palavra do Senhor diz assim: Jesus respondeu: em verdade vos digo, vocês me buscam não por causa dos sinais que viram, mas porque comeram pão e ficaram saciados. Trabalhem não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna,
a qual o Filho do Homem lhes dará, pois a este que Deus, o Pai selou. Perguntaram-lhe, portanto, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe então: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são as tuas obras? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhe a comer o pão do céu. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O Senhor dá-nos sempre desse pão. Disseram então a ele. E Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Quem se aproxima de mim nunca sentirá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. A pergunta que fica para nós é essa, irmãos: eu busco o pão ou aquele que dá a vida? O que nós temos que perguntar no nosso interior é esse: eu busco o pão ou aquele que dá a vida? Jesus, quando é questionado, ele é bem enfático. Não, mas peraí, não foi Moisés que sustentou, não foi Moisés que deu isso ou deu aquilo, mas o meu Pai que deu. Aí a pergunta para nós hoje é essa, irmãos: eu busco o pão ou aquele que dá a vida? No contexto da palavra, Jesus Cristo está trazendo indagações ao povo, que em breve tempo, após Jesus Cristo fazer a multiplicação, saciar a sede e fome, podemos dizer, de muitos, Jesus Cristo entende. Por que ele entende, irmãos? É onde eu falo que a nossa boca tem que falar o que o nosso coração está falando. A minha boca não pode falar não e o meu coração falar sim. Por que eu digo isso? Porque aqui Jesus Cristo discerniu a vontade e o desejo daqueles povo. E Jesus Cristo entendeu que o quê? Que eles estavam buscando a Ele, aquela multidão estava vindo até Ele, não pelos sinais, não por quem Ele era, mas assim por aquilo que Ele poderia dar. E no caso era o quê? Era a fome. Aquele povo viu que Jesus Cristo era um instrumento a qual poderia matar a fome daquele povo. Aonde a própria palavra fala que Jesus Cristo ele se aparta deles porque ele viu que eles queriam coroá-lo. E não era o momento ainda dele ser coroado. Então, irmãos, quando eu falo que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não, é porque o que eu falo, o que sai da minha boca tem que estar ligado ao meu coração. Porque o homem não, mas Jesus Cristo, ele discerne, ele esquadrinha a nossa mente, ele vê o nosso coração e esquadrinha a nossa mente. Então ele sabe todos os meus desejos. E naquele momento, a multidão procurou Jesus por um simples motivo. Eles queriam o quê? Alimento. Eles queriam ser alimentados. Não tinha busca espiritual. Hoje, o que nós devemos analisar e fazer uma reflexão na nossa vida, se a minha ida até Jesus tem sido por qual motivo? É para que Ele possa resolver, solucionar algum problema? É para que Ele possa restaurar a minha vida conjugal? É para que Ele possa restaurar a minha vida financeira? Isso tudo Ele pode fazer. Mas em que lugar isso está sendo colocado? Porque Ele fala: buscai a justiça, o reino e a justiça. Eu estou buscando o reino e a justiça, ou eu estou buscando Ele por aquilo que Ele pode fazer na minha vida? Eu busco o pão ou aquele que dá a vida? Essa pergunta tem que ecoar no nosso interior, irmãos. A gente conversa aí, você vê pessoas com 15, 20 anos já de ministério, até mais. Você pensa assim: não, gente, eu estou com tanto tempo e eu não penso dessa forma. Por que eu falo isso? Porque você vê pessoas buscando simplesmente resolver os seus problemas, buscando soluções, não vê. Por que eu falo isso? Eu mesmo eu posso testificar do que eu vou falar aqui, porque quando me apresentaram Cristo, não me apresentaram Ele como que Ele poderia me dar a vida eterna, me apresentaram Ele como uma solução de cura. Vocês conseguem entender isso, irmãos? Eu não sei de que forma que Cristo foi apresentado para vocês, mas para mim Ele foi apresentado como uma solução de cura.
Mas pela bondade dele, durante a minha caminhada, eu pude entender que ele é muito maior do que isso. Mas e quantos não vai ter esse entendimento? Quantos vão ficar pelo caminho, porque foi apresentado algo para ele, não que Deus não possa fazer, ele pode sim fazer, mas isso vai depender daquilo que está no nosso coração. Eu busco o pão ou aquele que me dá a vida? Isso foi o que Jesus Cristo falou para aquele povo. Vocês entendem isso, irmãos? E ele vê a multidão buscando ele, por quê? Por causa de alimento. Aleluia. As pessoas aqui, nesse texto que nós lemos, irmãos, eles atravessaram regiões para poder encontrar ele. Aí entra naquela assim, ó. Vou dar um exemplo. Nós estamos aqui situados no Boa Vista. Alguns falam Amoroso Costa, mas Boa Vista. E nós vamos congregar numa igreja, vou colocar um local lá no Rio de Janeiro, no bairro Rio de Janeiro, lá embaixo, quase saindo para a Delta. Olha a distância. Esse povo, a palavra do Senhor fala que eles romperam distâncias, caminharam vários e vários dias para ter com Jesus. Então o que eu quero dizer com isso? Não tem essa questão, irmãos, não, eu caminhei tantos quilômetros, eu fiz tantas coisas para chegar até ele. Não, isso para ele pouco importa. Essas pessoas caminharam dias e dias atrás dele, porque sabia que ele era o sustento. Jesus Cristo não dispensa eles, não manda eles embora, ele sustenta eles, como nós vimos em várias passagens, até poucos dias nós ministramos aqui na igreja. Mas o que? A reflexão que fica é o que? O que eu quero dizer é o que? Não houve barreiras para esse povo. O que eu estou querendo dizer? Às vezes nós olhamos mais nas circunstâncias que eu vou fazer para chegar até ele, com o pensamento que o quê? Eu vou romper isso tudo, e ele vai ver a minha fé e vai me conceder o que eu tanto busco. Negativo, irmãos. Isso jamais vai acontecer, porque a Bíblia nos mostra isso. Aquilo que ele vai me entregar através da promessa não é por mérito próprio, não é porque eu rompi barreira, porque eu consegui pular coisa, eu nadei, bati em jacaré, matei urso, leão e cheguei até ele. Não! Isso não quer dizer nada, isso simplesmente foi um esforço físico que eu fiz para chegar até ele. Mas o que vai depender é a forma que está o meu coração. Se o meu coração ele não for acima, se Deus no meu coração não for acima de tudo, se o meu desejo não for almejar ele, nada disso vai acontecer, nada disso vai importar, irmãos. Aqui é claro. E ainda é interessante que ele ainda fala: Moisés deu o pão, ele não deu, quem deu foi o pai. Mas aqui está o pão, ele ainda se coloca como pão, ainda mostra aquele que deu o quê? A vida. Aqui ele fala, no 35 ele fala, e Jesus declarou: eu sou o pão da vida, quem se aproxima de mim nunca sentirá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. O 33 ainda fala: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. O Senhor nos dá, a pergunta, né? O Senhor dá-nos sempre desse pão. É aquilo que nós sempre falamos, irmão. Nós normalizamos muito das coisas. As pessoas aqui, Deus, Jesus Cristo falando de uma questão espiritual, e eles focados na questão o quê? Material. Porque eles estavam focados o quê? No pão físico, naquele que eles poderiam tocar, que ia matar a fome deles. Irmão, se nós formos analisar, nós caminhamos, não tem diferença. Não tem diferença, porque ele está trazendo uma coisa espiritual para nós, e muitas das vezes nós estamos focados numa coisa o quê? Física. E quando nós focamos nisso, irmãos, a resposta que nós temos é essa. E a pergunta que fica para nós é essa: eu busco o pão ou aquele que dá a vida? Aleluias, louvado, exaltado é o nome do Senhor. Como eu falei, demonstrar esforço, irmãos. A palavra do Senhor fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Se eu estou fazendo esforço para estar diante dele, algo está errado, irmãos. Algo está errado. Se eu faço esforço, algo está errado. Porque ele fala que a obra do Senhor, ela não pode ser penosa ou pesada. Então, se eu estou precisando romper barreiras para estar diante dele, algo está errado. Aleluias, louvado, exaltado é o nome do Senhor. E a pergunta que Jesus Cristo faz para eles é essa: e eles não buscavam porque havia compreendido o sinal. Quando eu me deparo dessa forma, irmãos, é porque eu não compreendi o sinal. Buscava porque tinha comida e estavam satisfeitos. Nós precisamos ter esse entendimento, irmãos.
e mudar a nossa maneira de pensar. Não é errado eu buscar por uma cura, eu buscar por uma libertação, ou eu buscar por algo que, na minha visão, eu entendo que aquilo é um projeto de Deus, que aquilo vai me ajudar, tanto na minha questão material, né, e vai me proporcionar tempo para a minha questão espiritual. Não é errado. O problema é que nós apresentamos isso diante de Deus e não perguntamos se isso é da vontade dEle. O problema é que nós apresentamos isso a Ele, sequer perguntamos, mas Senhor, se eu conquisto isso, isso não me afasta de Ti? Nós não fazemos essas perguntas para Ele. A nossa preocupação meramente é em quê? Em conquistar. E assim, irmãos, vai dar problema. Porque o problema deles ali não era simplesmente desejar o pão. Não era. Até então, se nós formos ver, em todas as multiplicações, mesmo os discípulos falaram assim: dispensa esse povo, que nós não temos comida para eles todos. Não, Jesus Cristo jamais fez isso. Mano, perguntou o que eles tinham, todos nós já vimos na passagem, e multiplicou e deu o que comer àquele povo, e depois de saciar a fome deles, liberou aquele povo para que eles voltassem. O problema é quando nós reduzimos Jesus ao fornecedor de pão. Quando vocês entendem? Quando nós reduzimos Jesus Cristo ao fornecedor de pão, irmãos, aí está o problema. Aí está o problema. Porque nós colocamos ele de uma estatura menor e colocamos o nosso problema grande. Aí está o nosso erro, irmãos. E nós precisamos nos atentar a isso. Aleluias. Louvado e exaltado é o teu nome. Irmãos, vamos ficar de pé nesse momento. Eu vou estar fazendo uma oração. E após essa oração, o pastor vai estar louvando aqui para a gente continuar a oração. Mas eu quero fazer essa oração final. É uma oração em cima de tudo aquilo que nós falamos aqui esta noite. Aleluias. Louvado e exaltado é o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo és tu. Fecha teus olhos por um instante, irmãos. Eleva seu pensamento no Senhor e tudo que foi falado aqui esta noite. Aleluia. E vamos clamar a Ele nesse momento. Senhor, eu reconheço que muitas das vezes, Pai, eu te busquei, mas por aquilo que desejava receber do que pelo desejo de te conhecer, Senhor. Minhas orações, Senhor, se concentravam nas respostas, nas portas, na cura, na proteção, nos resultados que eu esperava. Perdoa-me, Senhor, por medir o teu amor pela maneira que com as minhas constâncias aconteceram, pelas circunstâncias que acontecem. Perdoa-me quando eu permaneço perto durante a necessidade, mas afasto depois do alívio, Senhor. Aleluia, Senhor. Revela os desejos que crescem e que começam a ocupar o lugar que pertence somente a Ti, Senhor. Eu quero transformar tuas bênçãos, Senhor. Não quero transformar as tuas bênçãos em ídolos, Pai. Não quero tratar a tua presença apenas como um caminho para alcançar as outras coisas. Ensina-me a te desejar acima das respostas, Senhor. Que continue, Senhor, orando em silêncio e permanecer na tua graça, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós possamos, Senhor, obedecer, Senhor, ser obediente, Senhor, à tua palavra, Senhor. Assim como nós vimos, Senhor, Moisés ansiando, Senhor, entrar e herdar a promessa, mas ter o Senhor naquele momento, Senhor. Nós pedimos a Ti também nesse momento, Pai, que todas as promessas a qual nos foram feitas, Senhor, que até, Senhor, a concretização delas, Pai, que nós não venhamos perder o foco em Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos andar, Senhor, com o autor, Senhor, das promessas, Pai. Nós queremos, Senhor, viver a eternidade, Senhor, na Tua casa. Assim como Davi, Senhor, se alegrou, ficou feliz quando ele houve um convite aí até a Tua casa. Ele pediu, Senhor, uma coisa: te peço que eu passe meus dias, Senhor, na Tua casa. Esse é o nosso desejo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que todo ensinamento, Senhor, que todo conhecimento, Senhor, não venha ser superior ao Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, Paulo nos revela claramente, Senhor, pelo nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que nós vemos trazer em termos de conhecimento, em termos de sabedoria, Senhor, não venha sobressair, Senhor, o Senhor, Pai.
Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós buscamos, Senhor, não simplesmente o pão, mas aquele que dá a vida, Senhor. Por isso, Pai, nesse momento, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós buscamos, Senhor, a Tua face, buscamos, Senhor, a Te conhecer cada vez mais, Senhor. Nós queremos entregar, Senhor, a nossa vida a Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, manifesta, Senhor, sobre nós o Teu poder, derrama, Senhor, a Tua graça, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade em falar aos nossos corações, Senhor. Tenha liberdade, Senhor, em nos revelar aquilo que precisamos tirar, Senhor, para que nós possamos Te conhecer, Senhor. Ó, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Manifesta, Senhor, sobre nós, Senhor, a Tua graça. Manifesta, Senhor, sobre nós o Teu poder, Senhor. Sim, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Opera, Te adoramos. Senhor. Diga para Ele nesse momento, igreja, o tanto que você anseia em conhecer. Tudo que eu quero está